Esse caso paranormal foi um dos casos mais perturbadores que o Ed e a Lorraine Warren já investigaram. Inclusive, foi um dos únicos casos que eles nunca conseguiram resolver. O caso da família Smurl vai ser o caso abordado no filme Invocação do Mal 4, O Último Ritual, que vai ser o último filme da franquia. Tristeza, gente. Mas assim, acho que eles escolheram bem o caso pra ser do último filme, bem impactante mesmo. Então, se você quer saber mais sobre essa história que vai ser abordada no filme mês que vem, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar com todos os detalhes, tudo o que aconteceu no caso paranormal da família Smurl. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi gente, eu sou a Baby. Nesse canal você vai encontrar tudo sobre filmes de terror, casos misteriosos e macabros, histórias assustadoras e tudo sobre o mundinho de terror que eu amo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar seu like pra poder fortalecer aí. Eu que estou começando agora no YouTube. É uma jornada difícil e longa e devagar, mas aí tamo indo, gente. E não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana pelo menos 2 vídeos longos. A família Smurl era uma família muito unida. Originalmente, eles moravam em Wilkes-Barre, na Pensilvânia. O Jack e a Janet se conheceram nessa região em 1967 e um ano depois, em 1968, eles se casaram. Os dois foram criados em lares bem católicos, então eles tinham muitas práticas católicas, iam à missa todo domingo, acreditavam, rezavam e praticavam bastante o catolicismo. O Jack era veterano da Marinha e depois trabalhou como neuropsiquiatra e a Janet era dona de casa. Por causa da devastação do furacão Agnes em 1972, os Smurl foram obrigados a se mudar para West Piston. Antes do Jack e da Janet irem, os pais do Jack, o John e a Mary, já tinham comprado um duplex lá, localizado no número 328 e 330 da Chase Street. Pouco se sabia sobre quem tinha sido o dono desse duplex antes. Sabia-se que o lado 328 era de um senhor idoso, mas que estava vazio há anos, e que o lado 330 era de uma senhora que alugava a casa para inquilinos. Quando eles compraram a casa, gente, eles fizeram todas as inspeções necessárias, encanamento, luz, elétrica, tudo que precisava olhar, eles olharam e tava tudo certo ali. Detalhe que o duplex era super antigo, ele foi construído em 1896. A família Smurl se mudou para lá no dia 1º de outubro de 1973. Se mudaram o Jack, a Janet, as duas filhas, a Dawn e a Heather, e os pais do Jack, o John e a Mary. Eles estavam super empolgados com a mudança e resolveram fazer algumas reformas na casa para poder deixar tudo ali do jeito que eles queriam. E aí que tá o problema, né, gente? Quem sabe sobre essas coisas paranormais, quem gosta disso, quem escuta as histórias, sabe que uma reforma pode despertar, sim, alguma coisa sobrenatural que tá ali no lugar, tipo, deixar essa entidade ou esse espírito com raiva. Então, reformas podem causar coisas. Mas no primeiro ano ali deles, tudo aconteceu de boa, assim, nada fora do comum. Inclusive, o Jack e a Janet eram super envolvidos com a comunidade. Eles, inclusive, ajudaram a criar um time de softball feminino e super participavam nas atividades da igreja também. É aí que, em janeiro de 1974, a família começa a notar algumas pequenas coisas estranhas e bizarras acontecendo na casa. Primeiro, apareceu uma mancha misteriosa que parecia uma mancha de graxa ali no carpete. O John e a Mary usaram um produto de limpeza pra limpar ali, mas 2 dias depois a mancha voltou. Eles limparam de novo e a mancha continuava voltando todas as vezes que eles limpavam. No fim, eles cansaram e falaram assim, vamos jogar fora, a gente compra outro. Eles compraram outro e aí ficou tranquilo, nada aconteceu. Uma noite, o Jack estava assistindo TV e aí a TV dele simplesmente pegou fogo. Ele disse que foi até bem difícil de apagar, porque o fogo ia consumindo ali a TV, ia derretendo tudo, então foi bem complicado. E tiveram outros focos de fogo inexplicáveis, tipo um fogão que eles tinham comprado pegou fogo e era novinho, e a fiação do carro do Jack também acabou pegando fogo. A partir daí, consertos simples de encanamento viraram reformas super longas. Por mais que o Jack continuasse tentando consertar as
coisas, os canos continuavam vazando. Tem um detalhe que o Jack e a Janet tinham muito orgulho de ter reformado ali o banheiro, tinha ficado todo lindo, eles tinham colocado uma pia nova, e em uma noite, de repente, quando eles chegaram lá, parecia que um animal tinha destruído todo o banheiro, as paredes estavam todas arranhadas, a pia estava toda suja, e esses arranhões pareciam aparecer por toda a casa, no forro, nas paredes. Em 1975, tiveram várias ocasiões em que a filha Dawn correu pro quarto dos pais, falando que tinha visto pessoas flutuando no quarto dela. Toda vez que o Jack ia checar, ele não achava nada. E mesmo com essas coisas rolando, a família não ia embora. Na verdade, eles nem pensavam nisso, em se mudar, nem nada. Em 1977, o casal teve as gêmeas Shannon e Karen, e depois disso, parece que as atividades paranormais só iam aumentando. Parece que alguma coisa tinha despertado ali depois do nascimento das gêmeas. Privadas acionavam sozinha, eles ouviam passos na escada quando não tinha ninguém, o rádio ligava sozinho, gavetas se abriam e fechavam sem explicação, e eles começaram a sentir cada vez mais pontos frios pela casa. Teve uma noite que o Jack estava deitado e ele sentiu carícias no ombro dele, e ele achou que fosse a esposa, né? E quando ele virou pro lado, a esposa estava dormindo. Com o tempo também, a casa começou a cheirar muito mal, como se alguma coisa tivesse em decomposição ali. E por mais que eles tentassem procurar o foco desse cheiro, eles nunca achavam nada. O Jack lembra que uma das primeiras vezes que ele sentiu esse odor foi quando ele estava de joelhos rezando um rosário. Os eventos foram ficando cada vez mais intensos, e como a Janet ficava muito mais em casa que o Jack, ela sentia muito mais as coisas e achava até que estava enlouquecendo. Quando ela descia ali pro porão para lavar roupa, ela costumava sentir que ela não estava sozinha e ela escutava uma voz sussurrando o nome dela. Quando ela virava de costas, achando que era a sogra ou talvez outra pessoa, não tinha ninguém lá. E isso acontecia independente de estar de noite ou com a luz acesa. Toda vez ela escutava alguém sussurrando o nome dela e quando ela se virava, não tinha ninguém lá. Ela tentava explicar pro Jack o que estava acontecendo e no início ele era cético, mas depois ele começou a ter suas próprias experiências ali na casa. Por meses eles tentaram entender sozinhos o que estava acontecendo ali na casa, mas aí eles desistiram e falaram, bom, acho que a gente precisa buscar ajuda. Primeiro eles começaram a investigar sobre a casa, eles foram até o departamento de Minas para ver se a casa tinha sido construída em cima de alguma coisa que estava dando problema, algo que pudesse explicar os barulhos e as coisas estranhas, mas não tinha nada fora do normal ali. Anos se passam e a gente tem um salto dos acontecimentos para 1985. Nesse ano, as atividades começaram a piorar muito. Os membros da família começaram a notar arranhões pelo corpo, além dos arranhões na parede que sempre apareciam também. As paredes vibravam e a casa ficava constantemente gelada. O John e a Mary relatam que muitas vezes eles ouviam através da parede o Jack e a Janet discutindo e se xingando muito, o que era uma coisa que não era normal tá acontecendo, porque eles eram super católicos e nem falavam palavrão nem nada do tipo, então aquela briga não estava acontecendo de verdade, mas o John e a Mary sempre escutavam, e vice-versa, o Jack e a Janet também escutavam, o que parecia ser o John e a Mary brigando, mas na verdade não era. Um dia a Janet estava sozinha na cozinha e ela disse que uma forma humana sem rosto, de mais ou menos 1,80 de altura, apareceu pra ela. Logo depois, essa figura atravessou a parede e apareceu pra Mary também. E parece que depois que elas viram essa figura, as coisas ficaram ainda mais loucas. Um lustre do teto despencou sobre a filha Shannon e quase matou ela. E tudo isso, coincidentemente, no dia que a Heather ia ser crismada na igreja. Mais pra frente, vocês vão entender que pode ter uma conexão entre a família ser super religiosa e eles estarem sendo assombrados por alguma coisa. Em uma certa noite, a Janet chegou a ser jogada na parede e o Jack levitou da própria cama. Até o cachorro da família foi atormentado, perseguido, erguido e arremessado contra a parede. Eles escutavam pancadas na parede, o que pareciam ser cobras fazendo aquele barulho barulho de cobra, gente. Eles ouviam arranhões, alguma coisa correndo pela casa. Enfim, o que tava ali
começou a ficar cada vez mais irritado. Até os vizinhos ficaram com medo, porque eles relataram que ouviam vários gritos vindo da casa. E até mesmo quando a família não estava em casa, eles ouviam barulhos e viam as luzes se acendendo e se apagando. Finalmente, eles foram até a igreja buscar ajuda, que foi negada porque a galera lá falou que não podia fazer nada, que um exorcismo tinha que ser aprovado pelo Vaticano, que eles estavam meio que de mãos atadas. Nisso, a Janet acabou indo até uma palestra da Lorraine Warren e mandou um bilhete para ela pedindo ajuda. Os Warren foram os primeiros a levar aquela família a sério e pareciam querer realmente ajudar eles. Os Warren toparam ir até a casa dos Smurl, mas eles também levaram uma psicóloga e um médico junto a eles, porque eles tinham meio que essa coisa de, que eu acho correto, né, gente, de tipo, testar se a pessoa não tá tendo alguma coisa psicológica, psiquiátrica, alguma coisa explicada pela ciência, tipo, descartar isso antes de presumir que já era uma coisa paranormal. Além disso, os Warren também perguntaram muito sobre as crenças religiosas daquela família e se eles já tinham se envolvido em algum tipo de culto ou ritual satânico, ou se eles tinham brincado com o tabuleiro Ouija. A família falou que não, que muito pelo contrário, eles eram super católicos. Mas é aí que o Ed fala que pode ser exatamente por causa disso que eles estão sendo assombrados. Frequentemente, entidades, demônios, enfim, o que seja, tem como alvo pessoas que são muito religiosas, católicas, evangélicas, qualquer religião, pra meio que afrontar aquela pessoa, tentar desviar aquela pessoa. Bom, não demorou pro Ed e a Lorraine começarem a presenciar as atividades paranormais quando eles chegaram lá na casa. O Ed carregava algumas relíquias sagradas, tipo crucifixos, água benta, e quando ele fazia isso, as atividades começavam. TV ligando e desligando, portas batendo, objetos se movendo. A Lorraine conseguiu detectar o que tinha ali. De acordo com ela, tinham 4 entidades malignas ali. 3 eram espíritos humanos menores e a quarta era uma entidade verdadeiramente maligna, ou seja, um demônio. Como não tinha nenhuma evidência de trauma familiar, tragédia ou invocação, os Warren concluíram que aquele demônio podia estar ali há muitos anos e que ele foi despertado por aquela reforma. Tá vendo, gente, que reforma, ó, desperta. E eles também acreditavam que as crianças pequenas ali atraíam esse demônio porque ele consumia a energia emocional nova delas. E é claro também que ele pode ter se irritado com o fato da família ser católica. Eles tentaram provocar esse demônio com coisas religiosas. Então, o Ed entrava em um cômodo e ligava cantos religiosos, e isso deixava esse demônio furioso. Os espelhos tremiam, a casa tremia, a porta batia. Um dia, a Janet até tentou conversar com essa entidade e falou tipo, bate uma vez na parede pra sim e 2 que não. E aí ela perguntou, você quer machucar a gente? E a entidade falou que sim. Enquanto isso, Jack começou a ser visitado pelo que ele chamou de umas mulheres fantasmas com uma roupa meio colonial. E o mais bizarro, gente, o Jack alega que ele foi violentado sexualmente por uma dessas entidades. Ele descreveu a figura como sendo uma velha no corpo de uma jovem, com olhos vermelhos, feridas pelo corpo, pus saindo da pele e uma boca esverdeada. Até o Ed Warren chegou a ser estrangulado em um determinado momento. A Janet também alegou que foi abusada sexualmente por uma dessas entidades e também que ela frequentemente ouvia o que parecia ser barulho de porcos na parede. O Ed e a Lorraine, eles não conseguiam resolver aquilo. Eles conseguiram identificar o que era, mas quem precisava performar o exorcismo é a Igreja Católica com autorização do Vaticano. Então eles continuaram procurando igrejas e continuaram tentando fazer com que esse exorcismo fosse autorizado. É aí que entra em cena o padre McKenna, que não era mais um padre oficial ali do Vaticano, ele já tinha feito parte, mas ele tinha saído por não gostar das regras, por não seguir as regras. Mas ainda assim, depois de sair lá da igreja, ele continuou performando exorcismos junto com os Warren. Ele foi até a casa dos Smurl, tentou benzer lá, fez orações, mas isso não adiantou nada, inclusive só piorou a situação para a família, porque parece que as coisas se intensificaram depois disso. Nisso,
a família já estava sendo super atormentada, inclusive com relatos de agressões físicas. O padre McKenna tentou realizar outro exorcismo meses depois, mas não deu certo de novo. A família tentou viajar, acampar para ver se eles conseguiam se livrar um pouco daquela entidade, mas esse demônio seguiu eles, então ficou claro que não era uma coisa com a casa, era uma coisa com a família. Depois de 2 exorcismos sem sucesso e sem a ajuda da igreja, os Smurl resolveram ir até a imprensa. Eles foram até um programa de TV, contaram tudo que estavam passando e esperavam que isso fosse despertar a atenção ali do Vaticano e alguém fosse autorizar esse exorcismo oficial. Isso não ajudou muito, porque muita gente, depois que eles foram para a imprensa, duvidou do que estava acontecendo, acharam que era algum tipo de estratégia para poder tentar vender a casa ou algo do tipo. Depois das entrevistas para a TV, a Janet fala que ela foi meio que castigada pela entidade por isso. Ela foi arremessada contra a parede, o Jack chegou a ver uma figura muito estranha que parecia um porco, só que sobre 2 patas, e eles continuavam sofrendo as agressões físicas e sexuais daquelas entidades. Por causa da ida até a imprensa também, a casa virou meio que um ponto turístico, então todo dia tinha gente lá fora querendo tirar foto, querendo falar com a família, era um show midiático ali. Um cara chamado Paul Kurtz era um cético que acreditava que a família estava mentindo e fazendo aquilo meio que pra aparecer. Esse cara contatou os Smurl e os Warren pra poder tentar fazer uma investigação própria na casa, instalando câmeras 24 horas e mandando a família para um hotel. Só que a família, por orientação dos Warren, recusou essa proposta porque eles achavam que esse cara já estava, desacreditado e que ele só ia queimar o filme ali da família, só ia prejudicar eles, não ia ajudar em nada. O Paul Kurtz depois escreveu um artigo falando que não tinha nada de atividade paranormal naquela casa e sugeriu explicações naturais para tudo que estava acontecendo ali. Um ponto que gera suspeita também de todo esse caso não ser real é o fato do Ed ter falado em uma entrevista que ele tinha gravações das coisas que tinham acontecido na casa e quando a imprensa pediu para ele mostrar essas gravações, ele se recusou porque falou que já tinha entregado as gravações para outra emissora de TV. Enfim, suspeito isso, né, gente? A família então contatou uma médium chamada Mary Alice Rinkman e ela examinou a casa e chegou à mesma conclusão que a Lorraine tinha chegado, que tinham 4 entidades naquela casa, 3 eram espíritos humanos e uma era um demônio. Ela falou que um desses espíritos era um homem chamado Patrick, que tinha matado a própria esposa e o amante e depois tinha sido enforcado em praça pública. Ela não conseguiu identificar o terceiro espírito, mas ela sabia que o quarto era uma entidade demoníaca muito poderosa. Com a cobertura da mídia, a diocese de Scranton finalmente assumiu o caso e eles começaram, junto com os Warren, a organizar um super exorcismo ali na casa dos Smurl. O padre McKenna, junto com outros padres, retornou até a casa em 1986 e performou mais um exorcismo que aparentemente tinha funcionado. Depois disso, as atividades pararam por cerca de 3 meses. Mas ali perto do Natal de 1986, o Jack voltou a ver uma figura sombria e agora essa figura estava tentando possuir ele. Ele pegou o rosário dele e rezou, torcendo para que aquilo fosse só um fato isolado, mas não foi, porque tudo voltou. Nesse ponto, já tava todo mundo assim, a gente já fez um tanto de exorcismo, mas nenhum deles foi autorizado pelo Vaticano. Então, é meio que crucial a gente tentar conseguir isso. Quando as atividades paranormais voltaram, a família se cansou e acabou se mudando da casa, esperando que aquelas entidades não seguissem eles. Nisso, a história deles ia ser lançada num livro chamado The Haunted, que estava previsto para 1988. E eles se mudaram antes do lançamento, mas as atividades seguiram eles. Finalmente, em 1989, eles conseguiram um exorcismo oficial autorizado pelo Vaticano. Um padre foi até a família e realizou o exorcismo, e depois disso, as atividades pararam de verdade. Ninguém nunca mais viu nada. Então, meio que, não sei, os demônios e entidades só obedecem ao Vaticano de verdade, viu? Não pode ser qualquer padre, não.
são seletivos, exigentes. Além do livro The Haunted, de 1988, também foi produzido um filme para TV em 1991 sobre o caso. E agora, né, gente, a gente vai ter um grande filme sobre esse caso, que vai ser Invocação do Mal 4, igual eu falei no início do vídeo. Eu acho que vai ser um ótimo filme, por ser o último da franquia. Acho que eles vão contar bem essa história. Claro que eles não vão ser super fiéis à história, eles devem mudar algumas coisas, igual eles sempre mudam. Bom, eu tenho minhas dúvidas sobre a veracidade de tudo isso. Eu sei que os Warren são envolvidos em algumas polêmicas, muita gente duvida deles. Eu gosto muito deles, mas eu sei das polêmicas e eu sei porque as pessoas desconfiam. Realmente tem muitas coisas que dá pra desconfiar. Então, nesse caso, eu tenho minhas dúvidas, mas eu sempre prefiro acreditar que foi verdade, que as pessoas não estavam enganando todo mundo por aí. E você, já tinha escutado essa história? Você acredita nesse caso dos Warren? Tá animado pra ver Invocação do Mal 4? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E meu microfone tá caindo, mas não esquece também de ativar o sininho pra poder receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.